Boa noite, senhoras e senhores. Damos início à audiência pública para debater sobre o projeto de lei 92/2025, que institui o Plano Plurianual do município de Passo Fundo, do quadriênio 2026 a 2029. Agradecemos e também salientamos a presença do presidente da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, o vereador Ronaldo da Silva Rosa, e também um dos vereadores relatores do Plurianual e da LDO, o vereador Iriel Sacchetti, e também membro da comissão, o vereador Milani. E agradecemos a presença do vereador Manfroy, vereador Douglas, vereadora Regina, vereadora Valéria, vereadora Ada, o vereador Cícero, o vereador Meirelles, o vereador Tchequinho, o vereador Edson, os servidores da casa e também a nossa contadora da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a senhora Christian Ciota. Presidente da Comissão de Finanças e Planejamento, o vereador Ronaldo Rosa da Silva, os demais membros parlamentares da comunidade e que estão participando dessa audiência pública. Essa audiência pública foi proposta pela Comissão de Finanças e Planejamento e Controle desta Casa Legislativa, com o intuito de promover e debater entre o poder público e a comunidade, buscando elaborar a mais completa, transparente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Reforçamos o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal no debate de pautas que impactam a sociedade, visto que o tema tem fundamental importância nos rumos dos investimentos dos recursos públicos. Já registrada a presença dos senhores vereadores, servidores da casa e demais convidados, queremos também dizer a todos da importância da participação de cada um dos senhores nesse momento para também o futuro de nossa cidade. Quero passar a palavra ao vereador presidente da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, o vereador Ronaldo. Vindo? Tá bom, então tá bom. Boa noite, senhoras e senhores. Queremos agradecer a presença de todos nesta audiência pública do Plano Plurianual, que estamos dando início agora. Agradecer aqui o presidente, na noite de hoje, vereador João Pedro Nunes, minha referência especial aos colegas aqui da Comissão de Finanças, vereador Iriel Sacchetti, que é o relator do PPA, vereador João Pedro Nunes, é o relator da LDO, e também conosco aqui o vereador Diego Milani, o vereador Edgar Gomes, conhecido como Mandioca. Os demais colegas aí também já foram citados aqui pelo vereador João Pedro, a gente agradece a presença. Gostaria de, inicialmente, dizer a todos que nós já estamos no período estipulado pela Comissão de Finanças para as emendas, tanto ao Plano Plurianual quanto à LDO. Então, o prazo iniciou no dia 10 e vai até o dia 18. Então, é importante que possamos estar todos atentos, né, os vereadores, as suas assessorias, a nossa comunidade que traz as sugestões aos vereadores também, que nós temos esse prazo, então, para cumprir. O PPA é o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo e tem como função orientar e elaborar as leis de diretrizes orçamentárias e também a Lei do Orçamento Anual, que é a LOA, promovendo a integração entre o planejamento e o orçamento público. Sua aprovação é condição essencial para a legalidade de investimentos públicos com duração superior a um exercício financeiro. Informo que, após a explanação técnica que nós vamos ter, os interessados em usar a palavra poderão fazer as suas considerações. Para que todos saibam, nós vamos ter um prazo aí de 2 minutos para quem se inscrever e quiser fazer a sua manifestação. E depois nós vamos abrir também para que os senhores vereadores que assim desejarem também possam
fazer as suas manifestações, algum questionamento que, porventura, surja no decorrer da nossa reunião. Eu quero convidar a nossa assessoria técnica aqui, representada pela Christian Ciota, que é contadora aqui da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, trabalhando já há bastante tempo na questão de orçamento, que vai fazer, então, inicialmente, né, nós teremos duas audiências, inicialmente, vai fazer uma explanação acerca do plano plurianual. O plano plurianual é aquele que é apresentado sempre para o segundo ano da gestão e que vai até o primeiro ano da gestão subsequente. E aí, depois, a LDO, que, então, vem anualmente para casa para que a gente possa também discutir e encaminhar o projeto de investimentos, programas e políticas públicas. Então, Christian, te passo a palavra para que possa fazer a explanação técnica aos presentes. Boa noite. Boa noite a todos. Então, iniciamos analisando e explanando um pouquinho sobre a mensagem 35 do Poder Executivo, que trata, encaminha para a Câmara Municipal o plano plurianual. Como nós já falamos em ocasiões anteriores, e o plano plurianual, ele é a lei que define todas as diretrizes e os objetivos estratégicos do governo para um período de 4 anos. Ou seja, é o plano de gestão da administração para os próximos 4 anos. Temos a lei de diretrizes, que está, neste ano, sendo trabalhada concomitantemente, que vai tratar tanto de reserva de contingência, das emendas parlamentares individuais e de bancadas, mas, principalmente, de quais são as prioridades para as obras, serviços específicos, metas de arrecadação, riscos fiscais, da programação financeira do exercício seguinte, das despesas e quaisquer alterações tributárias que possam haver no ano de 2026. E aí nós temos a Lei Orçamentária Anual, que começa a ser discutida lá em setembro, para tratar da quantificação financeira. Então, na Lei Orçamentária Anual, é que nós vamos ter os valores que serão investidos no orçamento de 2026. Então, nosso PPA tem a função de planejar. A Lei de Diretrizes, orientar, é nela que está como vai se executar o orçamento. E a Lei Orçamentária Anual, que vai tratar, então, da execução da quantificação financeira. O plano plurianual, então, vai trazer um plano de ações para os próximos 4 anos. Ele vai dizer tudo que se pretende gastar, tudo que se pretende construir. Ele trata justamente de investimentos do município e de programas que tenham a execução continuada. Então, se o governo pretende construir creches, elas têm que estar previstas no PPA. Se vai asfaltar ruas, tem um programa específico que trata do asfaltamento das ruas. Para contratar serviços, reformas, criar programas sociais, toda vez que houver investimentos ou duração acima de um exercício financeiro, esses programas vão estar previstos no PPA. A base legal, então, a Constituição obriga que todo investimento público ele seja planejado. Não se pode fazer nenhuma obra, um investimento que não tenha previsão no PPA. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai garantir não só a transparência, mas também a participação popular.
e também a 4320, que é a lei que organiza toda a despesa pública, que vai organizar a forma como nós vemos os anexos, tanto do PPA, da LDO e na LOA. Todas essas codificações que a gente vê nos anexos, então elas estão reguladas lá na Lei 4320, bem como a nossa lei orgânica, que determina, então, os prazos em que o PPA deve ser encaminhado para a Câmara e o prazo para que ele seja apreciado, votado e devolvido ao Executivo. Todo planejamento no setor público, quando é elaborado em bases sólidas, é compatível com a capacidade de arrecadação e adequado à solução dos problemas enfrentados pela sociedade. Contribui para melhorar a qualidade do gasto público, servindo de norte para os trabalhos desenvolvidos pela administração pública. Ou seja, quando o Executivo ele prepara o PPA, a LDO, ele já tem algumas ideias daquilo que é emergente, ou seja, aquilo que é prioritário para os próximos anos e é elaborado, é compilado pela Secretaria do Planejamento, mas cada secretaria encaminha ao planejamento, ao setor de planejamento, quais as suas prioridades, quais os projetos que estão em andamento e que precisam ser mantidos para que sejam mantidos ou modificados de acordo, então, com as necessidades de gestão. O plano plurianual vai trazer, então, as diretrizes visando materializar as políticas públicas. Todo programa ele tem os seus objetivos, então o que se pretende atingir e tem as metas para esses objetivos, porque ele tem que ser quantificado, sim. Tenho que saber aonde estou e aonde queremos chegar. Então, por isso, todo plano plurianual vai trazer diretrizes, objetivos e metas. É um planejamento estratégico de médio prazo, vai definir, então, as metas e objetivos para os próximos 4 anos, deve ser revisto todos os anos após ser votado e apreciado. Então, no mês de maio dos anos subsequentes, a gente recebe as revisões do PPA para serem analisadas, e dele vão se originar, então, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Ele contempla investimentos que ultrapassem um exercício financeiro. Então, ele passa a vigorar a partir de é votado agora em 2025, passa a vigorar em 2026 até 2029. Para esses 4 anos, a gente tem de receita prevista 6,8 bilhões de reais. E de onde vêm esses valores? Dos impostos arrecadados, da receita própria do município, das transferências governamentais do governo estadual e federal, convênios e parcerias que o Executivo venha a firmar e de emendas parlamentares e financiamentos. Então, esses valores são o que irão financiar os nossos próximos 4 orçamentos. O orçamento
de 2026, então é aproximadamente de 1,5 bilhão. E, consequentemente, os outros todos, existe uma projeção muito boa, e lá em 2029 nós estaremos muito perto de um orçamento de quase 2 bilhões. A estrutura do PPA, ela tem os objetivos, o que se pretende alcançar, um indicador para cada programa, que é a forma de medir os resultados, as metas físicas, se for número de atendimentos, quantidade de obras, quantidade de equipamentos, uma estimativa de valor financeiro para o programa. E depois do programa, nós temos as ações, porque cada programa vai ser composto de diversas ações que serão executadas nas nossas secretarias municipais, departamentos e autarquias. Esses programas, eles podem ser finalísticos, quando eles chegam direto na nossa população, como educação, saúde, asfalto, ou podem ser de gestão, aqueles que visam melhorar o serviço interno, a máquina pública, para que ela possa estar capacitada, sim, e oferecer um serviço de melhor qualidade ao cidadão. Eu trouxe aqui um exemplo. Então, na Secretaria da Educação, existe um programa chamado Toda Criança na Educação Infantil. Dentro das ações deste programa estão construção e ampliação de escolas de educação infantil, aquisição de vagas na rede privada, ampliação no atendimento de tempo integral, informatização da gestão escolar e instalação de câmeras de segurança e distribuição de uniformes. Então, essas são as ações que ou elas se estendem por mais de um exercício financeiro, ou elas estão vinculadas a despesas de capital, ou seja, vão ser investimentos. Trouxe como exemplo a Secretaria da Educação, porque é a secretaria que mais recebe recursos dentro do município. As leis orçamentárias garantem nas LOAs 25% de investimento em educação. A nossa lei orgânica garante um adicional de 10%, que significa que nós temos um investimento de 35% nesta secretaria. Depois disso, nós temos mais de 17% obrigatório em saúde. Então, são os serviços que mais atendem a nossa população. Esse é só um exemplo. Nós temos aonde encontrar tudo isso. Após a mensagem 35, que foi recebida, está no projeto de lei 91, lá no nosso sistema CITAR, temos a mensagem seguida dos anexos. Para saber quais são os programas, as prioridades dos 4 anos, nós vamos encontrar, então, no arquivo anexos do PPA. De forma técnica, isso seria o que a gente teria para discutir. Não é a nossa intenção passar a peça orçamentária aqui, mas sim para que a gente tenha uma ideia do que estamos discutindo e quais as prioridades para os próximos 4 anos. Então, muito obrigada pela atenção e fico à disposição. Tá bom. Obrigado, Christian, pelas explanações. Só lembrando, pessoal, que nós temos 2 audiências hoje, né? Nós temos a primeira do PPA e depois a da LDO. Então, é importante que os senhores que estão presentes aqui acompanhem as duas, porque uma
vai complementar a outra. Talvez, num primeiro momento, algumas dúvidas com relação à questão do PPA possam surgir, que depois serão esclarecidas na sequência também com relação à LDO, que é a peça seguinte do orçamento que nós estamos analisando. Eu quero registrar aqui as presenças da representação da Capacemo, o Douglas Ernesto Bonfante e também a presidente Maria Bernadette de Matos. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo também, Douglas. O doutor Leandro Scalabrin, que é da Rede Nacional de Advogados Populares. Seja bem-vindo, doutor. A Juliana de Quadros, da nossa Escolinha da Valentina. Seja bem-vinda. Também o Sandro Riffel, presidente do Simpasso, aviso aí também o da Luz, que está junto aí, sejam bem-vindos à casa. Pessoal, agora nós vamos abrir aqui para que os senhores que estão no público aí, e depois, num segundo momento, os vereadores, possam fazer algum questionamento, né? Nós vamos estar anotando aqui na mesa, e aí, na sequência, vamos estar esclarecendo alguma dúvida e também tomando nota das sugestões que alguns dos senhores possam ter trazidos para o plano plurianual. Se tiver sugestões para a LDO, daí já é num segundo momento. Então, para o plano plurianual, nós vamos abrir aqui um espaço para os interessados usar a palavra, um espaço de 2 minutos, e vamos ter aqui o tempo sendo marcado. Eu só solicito que quem for falar possa dizer o seu nome, se está representando alguma entidade, porque está sendo gravada essa audiência pública para fins de reprodução depois e também para a feitura da ata. Então, peço para a assessoria que nos ajude, né, para ver as inscrições. Então, quem tem o nosso servidor que está aí, isso por gentileza levante, que daí o pessoal te identifica. Quem quiser fazer inscrições pode levantar a mão aí que ele vai ao encontro. Boa noite a todos, meu nome é Júlio César, eu sou médico da Secretaria de Saúde de Passo Fundo desde 2018, já trabalhei em 5 unidades de saúde aqui da cidade e do município e não represento nenhuma organização político-partidária, tá? Vim aqui como um cidadão para tentar colaborar com o debate. Olhando o PPA, é que eu como médico de atenção primária, que já atendeu assim inúmeras áreas, seja na Planaltina, seja no Záquia, seja no Santo Antônio da Pedreira, seja no Cais Petrópolis. E agora que sou médico de atendimento de pessoas com HIV no município, olhando o PPA, assim, eu particularmente consideraria como uma coisa importante para todos os munícipes de Passo Fundo o aumento da cobertura de atenção primária, como prioridade de gestão, seja de Secretaria de Saúde, seja de município. Por que eu digo isso? Porque 65% da população não tem um posto para frequentar. Isso são 70 mil pessoas do município de Passo Fundo que pagam os mesmos impostos e não têm direito a uma atenção primária de qualidade. Então, assim, uma reorganização do sistema ela é totalmente importante. E, além disso, uma coisa importante de ser dita também é que investir 80 milhões em asfaltamento de ruas e investir 19 milhões em construção e adequação de novas unidades, para mim, é uma coisa que diz prioridades do governo. Então, eu gostaria de trazer para a discussão não tipo o aumento, uma necessidade de inclusão de um remapeamento de 100% da população coberta aqui em Passo Fundo, no município, e o aumento de cobertura, que é obrigação do município fazer. O município que é o responsável pela atenção primária. Enquanto nós tivermos 70 mil pessoas em Passo Fundo sem acesso à atenção primária, isso deveria ser prioridade. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Leandro Scalabrin, eu sou membro da RENAP. Eu vim hoje aqui fazer um clamor para que a Câmara de Vereadores reconheça que o problema da moradia
é um dos principais problemas da nossa cidade. Nós temos um déficit habitacional de 6 mil moradias, que diz respeito a aproximadamente 20 mil pessoas. E todos vocês, vereadores e vereadoras, eu sei que tem uma atuação nessa temática, em vários bairros, em vários locais da nossa cidade. Para a habitação de interesse social ser é preciso ter esse reconhecimento público primeiro para a gente enfrentar o problema. E para o problema ser enfrentado, ele precisa estar previsto no plano plurianual como uma das suas prioridades. Nós analisamos na área da habitação os programas colocados pelo município, saudamos como positivo uma das novas ações desse PPA, que é destinar 21 milhões para um programa para 135 moradias. Ele é importante, ele está previsto para Senozáquia, mas nós entendemos que seria tão importante como esse programa a criação de uma nova meta, com o mesmo valor desses 21 milhões, para 2 mil famílias que hoje residem em ocupações de área de risco. Esse dinheiro é necessário para algumas delas desapropriar, como é o caso da ocupação Bela Vista, como é o caso da Valinhos 1, outras delas para colocar rede de energia, vereador Meireles lá no ZAC, a ocupação 4, na Vista Alegre, também a questão da rede de energia, no Valinhos 2, lá onde mora a Edivânia, rede de energia, em outras ocupações dessas, para beneficiar, são outras ações que são necessárias. Então, nós fazemos esse clamor público. O Movimento da Moradia hoje esteve passando gabinete por gabinete, entregando uma proposta de emenda. Quem não foi visitado será visitado amanhã, e para que seja incluído mais essa meta de ação no PPA. Muito obrigado. Se alguém gostaria de se manifestar, pessoal, por gentileza. Seriam essas as manifestações do público ou mais alguém gostaria de contribuir? Então, sendo assim, nós vamos abrir para os vereadores que querem fazer algumas considerações também. Pedir aos colegas que, assim como a gente estipulou para os que nos visitam, que também os colegas possam, dentro do prazo de 2 minutos, fazer as suas considerações. Acho que vão pedir para o pessoal usar o microfone de a parte ou a tribuna, né? Como achar melhor. Acho que, quem sabe, a tribuna fica melhor para os vereadores, né? Então, quem gostaria de falar, pode. Estamos recebendo as inscrições. Posso chamar pela ordem aqui, pessoal? Conforme os senhores estão no plenário, quem quiser falar, se dirige à tribuna. Então, o vereador Gilmar, que se inscreveu primeiro, pode ser o primeiro, depois a vereadora Valéria, a vereadora Regina, e viemos para o outro lado aqui. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à comunidade que está presente conosco nessa audiência pública. Eu atentamente escutei a fala da nossa contadora. Eu acredito que a Câmara terá um papel importante nessa construção dos próximos anos de Passo Fundo. Há algumas discrepâncias de valores que podem ser redirecionadas e otimizar a melhora da qualidade de vida da nossa comunidade. O que é importante? É importante sabermos que uma cidade ela não cresce somente no fomento econômico, mas ela cresce também cuidando das pessoas e dando paridade de busca de justiça social. O investimento maior na saúde, como disse o nosso munícipe aqui médico, ele tem uma experiência de campo. E é uma sangria desatada essa questão da saúde. Mas é importante relatar que alguns movimentos estratégicos, algumas regionalidades e algumas propostas de intervenções devem partir desse parlamento para que nós possamos melhorar a prestação de saúde pública no nosso município. Porque, como eu disse e repito, a pujança econômica que nós estamos vivendo e estamos ali na frente para obtermos com a matriz da nova
B8 e assim por diante, chegarmos até mesmo a ser a quarta ou terceira maior economia do Estado, nos faz termos mais responsabilidades sobre cuidar da nossa cidade e cuidar das pessoas da nossa cidade. Não adianta nós criarmos projetos de poder em um momento em que nós mostramos, porque obra boa é obra que aparece. Mas está na hora de nós rediscutirmos uma cidade de obras estruturais que cuidam das pessoas e que melhoram a qualidade de vida das pessoas. É difícil aceitar que nós tenhamos todo esse patamar geográfico. Encerrou? Esse patamar geográfico de ocupações sem as condições mínimas de vida para a comunidade. As ocupações só nascem de uma necessidade de moradia digna. Então, também há uma responsabilidade, independente de campo, direita e esquerda, de projeto de cidade e de atender aqueles que muitas vezes nós batemos lá na porta no processo eleitoral e fazíamos o discurso que nós íamos defender. Esses oprimidos, que são esquecidos muitas vezes, por não pertencer a um grupo social equivalente, eles precisam de nós, vereador Ronaldo. Eles precisam de nós, vereador João Pedro. E é a partir dessa discussão que nós vamos criar uma cidade mais justa para o futuro de todos. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Gilmar. Vereadora Valéria. Vereadora Regina. A senhora dispõe de 2 minutos. Uma boa noite a todas e todos. Eu confesso que eu fico preocupada olhando para o PPA. E, mais uma vez, a gente passa a questionar prioridades de utilização deste recurso significativo que temos enquanto município. Onde, na minha concepção, desde que cheguei nesta casa, não temos falta de recurso, mas sim a dificuldade de direcionar prioridades que venham ao encontro às necessidades de Passo Fundo. Vou citar um exemplo aqui, no campo que diz da educação, onde tem a perspectiva de 37 milhões para a construção de escolas de educação infantil. No entanto, tem 122 milhões destinado para compras de vaga na iniciativa privada. Ou seja, o recurso da educação, boa parte vai ir da educação infantil, vai para a compra de vagas na iniciativa privada, sendo que a gente precisa atingir aí o território do município com construção de escolas. Acredito que os vereadores e vereadoras precisam olhar com muita calma nesse PPA. Algo que me surpreendeu muito também é na seção 2, que diz respeito às emendas impositivas, aonde o prefeito tenta interferir nas emendas impositivas desta casa. E o que eu considero algo muito grave, que precisa, nesse momento, ter a separação dos poderes. E digo para os senhores e senhoras, quando o prefeito diz quanto do percentual da emenda a gente tem que destinar para determinado setor, ou ainda, quanto deste percentual das emendas impositivas, que é uma prerrogativa desta casa e dos vereadores, ele está influenciando diretamente na autonomia do Poder Legislativo. Mas eu tenho convicção de que os senhores e senhoras não vão concordar com isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Regina. Vereador Cícero. Vereador Felipe, vereador Douglas, vereador Edson, vereadora Ada, a senhora dispõe de 2 minutos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, público que nos acompanha presencialmente e também pelas redes sociais, já que esta audiência pública está sendo gravada. Fico feliz por termos pessoas da comunidade participando, mas ao mesmo tempo triste porque deveríamos ter essa casa lotada. Deveríamos ter pessoas verdadeiramente interessadas, doutor Júlio, e aqui eu lhe cumprimento pelo seu interesse com os assuntos da saúde, tem participado também de reuniões da nossa Comissão de Saúde, e isso é de extrema importância. O senhor já nos trouxe dados,
e também não vimos vislumbrado, contemplado, nesse plano plurianual, por exemplo, a destinação de uma verba para a construção de uma UPA. Né? Sabe que eu sou uma pessoa que briga por isso, já são 4 anos brigando, e vamos achar um valor aí de algum lugar que julguemos mais supérfluo, para que possamos, então, pelo menos indicar, né, para que seja construída uma UPA e também outras unidades de saúde, doutor. Também quero agradecer a participação da nossa querida amiga Juliana, que veio aqui a nosso convite, da Escolinha da Valentina, que tem feito um trabalho social, acolhendo mais de 300 crianças, vereador Ronaldo. E precisamos encontrar no nosso PPA, na nossa LDO, uma forma de auxiliar nesse grande projeto para nossas crianças passafonenses. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ada. Vereador Meirelles, deseja se manifestar? O senhor dispõe de 2 minutos. Muito bem. É muito importante essa audiência pública, e aqui quero agradecer a presença dos vereadores que estão aqui, e também do público, que aqui estão trazendo suas ideias, suas sugestões, suas reivindicações, e isso determina aonde que nós temos que investir o nosso dinheiro, nossas arrecadações aí dos impostos da população. E o doutor Leandro, aqui, muito pertinente a sua colocação, questão da habitacional da nossa cidade, que nós precisamos. E isso nós reivindicamos diariamente aqui, e o prefeito Pedro Almeida já se comprometeu durante a campanha com a questão do bairro Záquia, dar uma atenção para o bairro Záquia, até tem um projeto que está sendo desenvolvido pelo executivo do novo Záquia, né? Vejo também aqui a questão da saúde. A saúde tem que priorizar que muitas coisas são amenizadas lá, na unidade básica de saúde. Muitas vezes não precisa nem buscar o hospital, às vezes lá na unidade básica, às vezes é resolvido. Então, isso são pautas importantes para que nós aqui, como vereadores, agora possamos trabalhar junto nas comissões, né, e possamos aí criar as emendas para que adeque e que seja destinada a nossa verba para aquilo que de fato é preciso e necessário para atender a nossa população e dar qualidade de vida para quem é passafundense. Então, seria isso, meu colega Ronaldo. É só 2 minutos? Isso mesmo. Então tá bom, obrigado. Obrigado, vereador Meirelles, pela sua fala. Quero só registrar aqui a vereadora Regina, que em seguida já combinei com a nossa assessora técnica, e a Christian vai falar na audiência a seguir da LDO sobre a questão das emendas impositivas. Daí ela vai nos esclarecer um pouquinho melhor essa questão aí das emendas impositivas. Aqui da mesa, aqui dos integrantes da nossa Comissão de Finanças, vai falar em nome da comissão o relator do PPA, que é o vereador Iriel Saquete. O senhor dispõe de 2 minutos, vereador. Boa tarde, boa noite, presidente Ronaldo, presidente da nossa comissão. Seu nome, cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, público que nos acompanha presencialmente, quem nos acompanha pelas redes sociais e também pela TV Câmara. Primeiramente, quero agradecer aos colegas vereadores pela confiança depositada a esse vereador pela relatoria do PPA. E estava conversando agora há pouco aqui com o vereador João Pedro, que foi vice-presidente do município, da importância que se tem o PPA. Se as pessoas, nós conseguíssemos transparecer isso para as pessoas e elas entenderem a importância que se tem, com certeza hoje esse plenário estava lotado, nós teríamos aí milhares de pessoas acompanhando essa audiência. E o PPA, basicamente, ele é composto e planejado pelo que se tem no plano de governo do grupo político que vence a eleição. Resumindo, é isso. Quando o eleitor da nossa cidade consegue optar dentro do executivo, ele vai ali, vai ler o plano de governo, até porque a fiscalização que é feita do PPA é do que se tem em cima do plano do PPA. Então, essa casa tem o compromisso de melhorar. Até porque quem foi eleito
não foi eleito com todos os votos e com tudo que as pessoas acreditam. Então a gente está aqui à disposição para que a gente possa construir, para que a gente possa somar e deixar aqui já esse vereador à disposição como relator e que a gente consiga avançar aí em muitas áreas e principalmente na área da saúde, que é uma das bandeiras do nosso mandato, onde a gente trabalha dia e noite para ajudar a construir. A gente sabe que o atendimento na atenção primária e também na prevenção é onde vai dar o resultado ali na frente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Iriel. Quero dizer para os colegas vereadores e para o público que aqui na mesa estão os integrantes, então, da Comissão de Finanças. Cada um de nós aí está à disposição aí, amanhã, até o dia 18, pelo menos, que é o período das emendas. Se os senhores quiserem nos procurar, fiquem à vontade, assim como também qualquer um dos colegas que aqui estão presentes, que podem, através dos seus gabinetes, encaminhar as emendas ao PPA. Também quero dizer que podem ter certeza, né, que é a vontade de todos os vereadores aqui, que nós vamos ouvir a comunidade e tentar, ao máximo, contemplar as demandas que estão sendo trazidas aí pela comunidade. Também, qualquer dúvida que alguém tiver, pode enviar e-mail aqui para a Câmara de Vereadores. Nós temos um e-mail específico, mas caso você não consiga pegar, você pode mandar para o e-mail geral da Câmara, que vai ser direcionado, mas o e-mail é cfp@cmpf.rs.gov.br. Então, o e-mail é cfp@cmpf.rs.gov.br. Qualquer precisar anotar depois, está aqui comigo o e-mail, eu posso passar individualmente para quem quiser. Nesse primeiro momento, pessoal, nós agradecemos, então, a presença de todos os senhores e, imediatamente, nós já vamos iniciar, então, a próxima audiência pública, que é com relação à LDO, mas com relação ao PPA. Então, nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrada essa audiência pública. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.